Vacinação de cães e gatos. Você dá todas as vacinas ou você não dá nenhuma vacina? Eu estou aqui para te dizer, para fazer uma provocação, justamente para a gente tentar encontrar o caminho do meio, né? As vacinações em excesso podem trazer prejuízos, ao mesmo tempo que negligenciar a vacinação também vai expor os seus animais, o seu cãozinho, o seu gatinho, de forma desnecessária. Aqui nós temos um projeto muito bacana, uma temporada com uma sequência de vídeos que a gente vai fazer uma caminhada, né? Vai ser uma jornada. Então a gente vai levar em consideração as diretrizes internacionais para as vacinações na América Latina e no Brasil. A gente vai levar em consideração as possibilidades das vacinas que nós temos disponíveis no mercado, os modelos, né, os calendários vacinais também mais ajustados e mais possíveis, mas a gente vai além disso, né? A gente vai fazer uma conexão disso tudo com questões relacionadas ao animalzinho, questões relacionadas à individualidade desses animais, né? Então a gente vai levar em consideração quem são esses animais. Isso significa se eu estou falando de um animal sadio ou se eu estou falando de um animal que já tem algumas questões de saúde, se eu estou falando de um animal jovenzinho que vai receber as primeiras doses, ou se eu estou falando de um animal idoso que recebeu vacina a vida toda, né? Se eu estou falando de um animal, por exemplo, de um gatinho que tem uma insuficiência renal crônica, né? Então eu vou considerar nessa linha de raciocínio todo o terreno biológico desse indivíduo e mais do que isso, eu também vou considerar qual é o nível de exposição desses animais, né? Você aí de casa vai olhar, vai conseguir olhar para o seu animalzinho e fazer essa autoavaliação, né? Baseado nos hábitos de vida que o seu animal tem, baseado nos contactantes que o seu animal tem, né? O ambiente que o seu animalzinho vive. Então, um animal que vive em apartamento, que tem passeios esporádicos, ele vai ter uma exposição completamente diferente a possíveis agentes, possíveis doenças, de um animal que está num ambiente rural. Um animal que vive sozinho, ele tem uma exposição completamente diferente de um animal que vive ou compartilha, né, de ambientes com grandes populações. Então, esse projeto composto por vários vídeos, ele é um projeto que tem como principal objetivo trazer substância, né, trazer substrato, para a gente olhar para todos os critérios que a gente precisa levar em consideração quando a gente está buscando o caminho do meio da vacinação. E eu falo em caminho do meio porque além da gente direcionar aquilo que de fato cada animalzinho precisa, a gente também precisa conhecer quais são os possíveis danos de um processo de imunização, né? De uma sequência de vacinações, né? Se tem danos, e aí eu já me antecipo dizendo que sim, tem danos, né? A gente tem efeitos colaterais, efeitos adversos, efeitos indesejados, tem sobrecargas metabólicas importantes, já que dentro das vacinas a gente não tem só o agente vacinal, né, o agente que causa doença, a gente tem alumínio, a gente tem mercúrio, a gente tem antibiótico. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente tem nas nossas mãos a possibilidade de fazer as escolhas de tal forma que, de fato, a gente conduza esse animalzinho para um estado de proteção sem excessos, já que esses excessos também vão induzir esses animaizinhos ao adoecimento. Então, o caminho do meio, a proposta, né, a provocação para encontrar o caminho do meio, para você, tutor, é porque você, junto com a gente, com o médico veterinário, tem condições de fazer esse alinhamento, né? E na medida que você toma consciência daquilo que é importante, daquilo que é excesso, daquilo que é perigoso e que você não pode negligenciar,
né, você tem muito mais, se sente muito mais protagonista nesse processo e menos refém do que o mercado eventualmente te coloca como uma obrigatoriedade. Eu sou Thalita Nader, sou médica veterinária, trabalho com homeopatia e fitoterapia há mais de 20 anos, então venho percorrendo esse olhar dessa medicina mais funcional, dessa medicina mais individualizada, e quero convidar você, tutor, né, que é o nosso grande, né, o nosso grande objetivo é a comunicação com você, tutor, mas também quero convidar, deixar o convite aberto aí para os médicos veterinários, de estar com a gente nessa plataforma do Básico Bem Feito, que é uma plataforma que vai estrear com essa primeira temporada aqui com esse tema, né, de vacinação, o caminho do meio, sem excesso e sem negligência, que eu acho, que eu considero um bom começo, né. Então a gente começa a fazendo o básico, olhando para esses filhotes que estão recebendo esses protocolos vacinais e a gente já começa escolhendo certo, tá bom? Seja muito bem-vindo.